eu não tô na PUC. Oi? Meu nome é Ana Clara e eu tô aqui pra reiniciar uma fase da qual eu achei que nessa altura do campeonato eu já teria conseguido passar. Não esperava que eu ia estar aqui agora. E a sensação foi um pouco frustrante. Mas antes de falar sobre o que eu tô passando agora, eu acho que eu tenho que falar sobre o que eu já passei e sobre os motivos pelos quais fizeram com que eu não estivesse na faculdade agora. Bom, para começo de conversa, eu fiz o vestibular. Queria fazer administração e marketing na PUC Campinas. E, sinceramente, eu ainda quero fazer esse curso. Eu ainda vou fazer esse curso. Mas a minha questão atual é que, bom, depois de ter feito o Enem, ter conseguido a minha vaga pelo ProUni, eu fui enviar as documentações para o processo da faculdade. Depois que você passa pelo ProUni, a faculdade tem que validar sua nota e as suas questões pessoais, renda, localização de moradia, essas coisas, para que você possa entrar na faculdade. E bem, no meu caso, eu não enviei os documentos, não no e-mail certo. Todo o processo da PUC acontece online, eu não posso fazer nada presencial, é 100% online mesmo. E aí eles me deram um endereço de e-mail pelo site e eu peguei esse endereço de e-mail e enviei todos os documentos que eu precisava, eram mais de 50 documentos, coisas da casa toda, não era só documento meu, exigia documento do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, até coisa do meu gato, me pediram literalmente. E aí eu consegui juntar todos os documentos correndo, porque eu tive por volta de uma semana pra fazer isso. E eu enviei os documentos e esperei, mandei meu e-mail, porque tudo com eles era no e-mail. E aí, quando chegou o dia pra eu saber da lista, né, de quem tinha sido aprovado, tava constando que eu não tinha participado do processo. O que eu achei muito estranho de início, porque não era pra ter acontecido, né? Eu consegui todos os documentos, eu enviei. E aí, quando eu fui ver, o erro tinha sido meu. Eu enviei todos os documentos no e-mail errado. Foi difícil, eu fiquei muito chateada, mas passou. Eu precisava desse tempo para conseguir entender o que tinha acontecido, para conseguir processar a situação e colocar a cabeça no lugar, porque eu ia ter que fazer tudo de novo. Doeu. Foi mais de um ano estudando e me preparando, e aí teve o Enem, que foi super cansativo, e teve o ProUni, que me deixou muito ansiosa, e aí eu comecei o canal e falei, nossa, agora eu vou, e agora eu vou estar lá, e eu vou ter um conteúdo, e eu vou conseguir fazer o que eu quero, o que eu sempre quis. E aí, não foi. Não aconteceu, não era pra ter sido. Isso foi frustrante. Então, depois de ter conseguido processar, eu vim contar isso pra vocês. Alguns dos meus amigos ainda não sabem. Eu meio que sumi. Não foi só do YouTube, não foi só do Instagram. Eu tive mais presente em algumas questões que antes eu não tava. Eu tava muito focada nisso e eu tava ansiosa e sem saber o que pensar e sem ter como processar. E aí eu precisava desse tempo pra colocar minha cabeça no lugar. E eu consegui colocar minha cabeça no lugar. Depois disso, eu posso dizer que eu tô pronta pra próxima e que vai dar certo. E que eu me frustrei, que eu chorei muito, que eu fiquei muito cansada e com muita raiva de mim mesma por ter errado uma coisa tão básica, mas que agora tá tudo bem, eu vou fazer de novo e eu vou fazer melhor. E eu vou fazer com que seja melhor do que
iria ser antes. Então, foi isso que aconteceu, o motivo desse sumiço maluco e repentino que eu tive. Bom, por fora de faculdade, aconteceram bastante coisas na minha vida. Como vocês podem ver, eu cortei o cabelo, eu mudei o corte. Agora eu tô tentando deixar ele mais cacheado. Gostei desse corte, eu achei bacana. Eu passei mais tempo em casa, comecei a lidar mais com a minha família e foi ótimo. Confesso que eu relaxei bastante nos estudos. Eu tava deixando muita coisa de lado, até por frustração mesmo, sabe? Do nível de eu sentar na mesa pra estudar e falar assim, não, agora vai. E eu ficar pensando naquilo, tipo, não era pra eu estar aqui agora, era pra eu estar em outro lugar, era pra eu estar fazendo outra coisa, me sentindo impotente, inútil, por causa dessa frustração toda que foi ter perdido a vaga desse jeito tão maluco. Não era pra ter acontecido, não fez sentido pra mim, eu ainda tô tentando engolir muita coisa. Mas agora eu tenho que colocar o pé no chão e bola pra frente, sabe? Não adianta mais eu ficar chorando, porque daqui a pouco já vai lançar outra abertura do ProUni e eu quero estar preparada. Graças a Deus eu não vou precisar fazer o Enem de novo. Nossa, eu acho que se eu tivesse que fazer o Enem de novo ia ser tudo muito pior. Sério. Nossa, que horror. Até porque, tipo, o Enem é uma prova muito cansativa, né? São 2 dias de prova, uma redação, 180 questões, 90 em cada dia. E muito conteúdo, muita gente, muita coisa pra processar também. Eu não vou ter que fazer ele de novo, mas eu vou fazer por opção. Por diversão, talvez. Não me perguntem. Me parece algo, sei lá, só pra eu falar, tipo, eu participei, eu tô ali no vestibular também, apesar de eu já estar na faculdade e tudo. Mas enfim. Relaxei nos estudos, cortei o cabelo e em breve, eu não vou mais estar na minha cidade natal. Não sempre. Eu vou me mudar pra Campinas, né? Pra eu poder fazer a faculdade. Apesar de eu não ter certeza se vai dar certo. Eu creio que vai, mas eu não tenho certeza. Eu vou ir pra lá, sim, e vou começar a me adaptar, e vou começar a me acostumar com a minha nova rotina e com a minha vida, com esse tanto de mudança, tipo, uma casa nova, e, tipo, um ambiente novo, um trabalho novo. São coisas que eu não sei lidar. Se, tipo, me jogar em Campinas hoje e eu tiver que começar a faculdade hoje, vai ser muito mais difícil. Então, eu, por sorte, tenho essas condições e eu vou conseguir ir pra lá em breve. Visitei alguns lugares, alguns muito bons, outros meio ruins, e agora é só me preparar pra eu me mudar e voltar ativa, porque eu passei muito tempo fora, sabe? Eu preciso... Acaba tem que se mexer, meu. Já deu, né? Tipo, de ficar parada, deitada na cama, depressiva por causa disso, não vai resolver meu problema e eu preciso resolver meu problema. Então, é isso, basicamente. Não tem muito o que eu dizer. Eu sumi, mas agora eu voltei. E eu vou fazer as coisas serem melhores e maiores e mais produtivas e mais organizadas e mais planejadas e com mais atenção do que eu tava fazendo antes. E é isso. Eu achava já que eu tava muito atenta, que ia dar tudo muito certo de primeira. E eu acho que eu me iludi um pouco, talvez. Não foi uma posição muito boa de tomar. Então, é isso. Tô aqui de cara limpa, literalmente. E os dentes recém-escovados. Pra começar de novo. E eu acho que a primeira questão que eu tenho que resolver é essa bagunça que eu tô habitando. Sério, tem coisa jogada pra todo lado desse quarto, porque, caso você não saiba, o meu estúdio é o meu quarto. Que não é o melhor de todos, mas é muito bom. Eu acho que é o melhor que eu tenho agora e que tá me sendo muito útil. Então, eu vou dar uma arrumada nisso. E nessa vida, o que é fácil, né? Eu acabei de quebrar o meu tripé.
Pelo amor de Deus, que 3 meses sem gravar um vídeo, aí o dia que eu invento de gravar eu consigo quebrar essa palhaçada. Essas coisas só acontecem comigo mesmo, né? Quando eu comecei a gravar, eu falava pro meu pai que eu queria gravar um conteúdo que fosse real, sabe? Falar realmente do que eu passo enquanto vestibulanda. Ainda não, eu ainda sou vestibulanda. E, tipo, mostrar a verdade mesmo, sabe? Não ficar de historinha, não mentir mesmo, dizer, ai, eu fiz isso e aquilo quando eu não fiz nada. Não queria fazer isso. Eu sempre falei isso pra ele. Agora eu sinto que eu vou ter que deixar os meus conteúdos bem mais realistas do que eu gostaria. E isso me assusta um pouco. Não apenas porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. E eu vou ter que aprender a me soltar um pouquinho mais pra fazer isso. Mas também porque, tipo, tem coisa que não vai dar pra eu esconder. Por exemplo, isso do tripé agora. Eu tô com uma iluminação capenga, não tá do jeito que eu quero. O celular não tá apoiado do jeito que eu quero. O meu quarto não tá organizado do jeito que eu quero. Tá tudo uma bagunça. Mas eu preciso fazer. Então, eu vou ter que aprender a lidar com isso. E eu já tô me sentindo cansada só de pensar. Porque eu sou, pessoalmente, uma pessoa meio exigente com algumas coisas. Principalmente quando se trata de qualidade dos meus vídeos. Desde o primeiro, eu sempre procurei postar com a melhor qualidade possível. Eu estudei sobre iluminação, sobre posicionamento de câmera, e, tipo, eu me esforcei pra conseguir fazer mesmo não tendo as reais condições que eu gostaria. Ai, e agora eu vou ter que abrir mão disso. Pelo menos um pouquinho, por enquanto. Pronto. Eu acho que eu dei um jeito de mostrar mais ou menos o ambiente do qual eu habito. Isso aqui tá uma bagunça, eu não tenho orgulho disso. Mas eu vou arrumar. E vai ser agora. Finalmente consegui dar um jeito nessa bagunça. Não foram 2 meses de bagunça, mas acho que foi mais ou menos uma semana. Porque essa foi a semana que eu tava indo direto visitar lugar pra eu morar em Campinas. Gente, não consegui parar. Eu fui, acho que foram umas 2 ou 3 vezes. Não sei, só pra visitar lugar e eu passava o dia inteiro fora. Eu voltava pra casa, meu quarto tava bagunçado, eu me jogava nessa cama aqui, ó. Acabou. Não fazia mais nada. Eu acordava no outro dia, eu já ia preocupar com outras coisas, né? Tarefa da vida e tal. Por isso que eu fiquei sem estudar também. Essa semana, pelo menos. O resto não tem justificativo. Foi falta de vergonha na cara e eu assumo. Mas eu tava cansada e sempre que eu fico cansada, meu quarto fica essa loucura aqui. Agora, arrumadinho. Amém?
Pronto, finalmente ambiente arrumado, né? Ai, graças a Deus. Tô loucura esse quarto. Eu detesto ficar com o quarto bagunçado. Ai, mas enfim. Finalmente consegui explicar pra vocês. Eu acho que eu dei até uma lavada na alma. Porque eu tava me sentindo mal já de ficar tanto tempo sem postar e com peso na consciência, me sentindo, tipo, nossa, você abriu o canal pra ficar sem postar, sem fazer as coisas direito. Mas na real eu precisava. Foi bom, mas agora acabou. Finalmente voltei com a cabeça no lugar e vou voltar pros trilhos e fazer as coisas direito como elas têm que ser, né? Então é isso. Agradeço por vocês terem visto o vídeo até aqui, por terem esperado tanto tempo pra ver um vídeo meu novo. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho. Eu espero que não, mas enfim. Fiquem por aí. Eu tô gostando muito de ver os comentários de vocês nos meus vídeos, porque esse tempo que eu fiquei sem gravar, sem postar nada, eu mesmo assim me esforcei pra responder os comentários e pra não abandonar 100% esse projeto, né? Porque eu quero muito fazer com que dê certo. Então, eu vi alguns comentários de vocês, fiquei muito feliz de sentir que, mesmo cansada, eu tinha um motivo pra continuar, sabe? De que eu tava sendo vista e apoiada por vocês, e isso pra mim foi muito especial. Eu espero que nós possamos nos ver mais por aqui. Então, se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem o vídeo se for necessário por vocês ou se for útil para alguém que vocês conheçam. E fica aqui meu muito obrigada e até o próximo vídeo.